Romano do Oriente, o cristianismo continuou sendo a religião daquele império, apesar da queda de Roma nas mãos dos bárbaros. E no início do segundo milênio, portanto, 600 anos depois, o cristianismo, tendo por sede Constantinopla, se torna independente de Roma. E Constantinopla, é bom relembrar, somente iria cair nas mãos dos turcos em 1453, já muito perto da reforma de Lutero. E vamos ver que o grande medo de Lutero e dos europeus de modo geral, na época não eram dos árabes islâmicos, mas era sobretudo dos turcos. E Lutero possui alguns textos violentos contra os turcos. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou uma organização multinacional, como se diz hoje, cuja base teológica estava centrada na ideia de que Deus está no centro do universo. A Terra também está no centro, relacionado com Deus. E a terra foi dada para o bispo de Roma administrar no lugar de Jesus Cristo, na ausência de Jesus Cristo. A venda de indulgências, que Lutero tanto condenou, era apenas uma parte do negócio, do império econômico e político que foi montado no decorrer da Idade Média. É bom nós lembrarmos que, na medida em que a igreja cristã, na Idade Média, durante 1000 anos, ela foi se tornando uma consolidada empresa multinacional da religião, e esse enriquecimento exigiu uma administração mais eficiente, uma burocracia centrada em si mesma, distante do povo, das necessidades espirituais do povo, gerando também inúmeros escândalos em que papas possuíam amantes, família, filhos, e filhos de papa eram cardeais, principalmente no período dos Médicis, houve escândalos enormes, por volta do século XIV, século XV, com cisões entre a igreja, entre o Papa de Roma e o Papa de Avignon, né? Compra de cargos de bispos, de cardeais e até de papa. Então, esses escândalos, eles trazem problemas muito sérios para a forma como o cristão olhava para a igreja e pensava que a igreja era um instrumento de salvação da sua alma. Estamos perdidos se dependermos dessa igreja para a salvação da nossa alma, porque veja lá o que eles andam fazendo, o que eles andam aprontando. Então, esse se torna um medo arraigado no coração do povo europeu e asiático no decorrer, especialmente no final da Idade Média. Nos séculos posteriores à queda de Roma, então foi se formando na Europa uma sociedade conhecida como Sociedade de Corpus Christianum, isto é, um corpo político social misturado com o espiritual, em que a desobediência às autoridades religiosas era vista como desobediência ao próprio Deus, e a desobediência às autoridades políticas era visto também como uma desobediência ao próprio Deus. Então, religião e política se misturaram com muita frequência no decorrer da Idade Média. Hoje nós estranhamos o fundamentalismo islâmico, porque misturam religião com política. Explosão de bombas, matanças de inocentes, mas ao mesmo tempo visto como um gesto de salvação por parte daquele homem-bomba que morrendo vai para o paraíso, onde existem 70 virgens esperando por ele. O problema está meio complicado agora porque tem também as mulheres bombas, né? E
como que vai ser a recepção dessas mulheres no paraíso, né? Se forem 70 homens virgens, já não é mais uma bênção que ela vai receber, mas vai ser uma lástima, né? Então, a teologia, barateando a teologia islâmica, né? Ela anda meio capenga nesse aspecto, mas é muito mais a brincadeira, uma ironia com esse fundamentalismo islâmico. Então, nós encontramos aí no decorrer da Idade Média essa mistura entre religião e política, política e religião, né? Mesmo assim, houve movimentos na Idade Média de descontentamento e tentativas de reforma da igreja. Alguns deles foram sufocados com sangue. E a fogueira, a forca, a decapitação eliminou muitos que eram considerados não somente inimigos do Papa, mas também inimigos do rei. Dentro daquela lógica que nós falamos agora há pouco, em que ser contra o rei era ser contra o Papa, e ser contra o Papa era ser contra o rei. E contra Deus também. Aqui nós temos a tentativa de Francisco de Assis, que vive nesse período. Fiz questão de colocar as datas para mostrar que, mais ou menos no mesmo século, inúmeras formas de descontentamento aconteceram envolvendo vários personagens. Francisco de Assis, o seu movimento de protesto era principalmente contra o poder e contra o enriquecimento do clero, a riqueza acumulada pela igreja, um movimento contido e absorvido pela igreja, porque ele vem logo depois de Pedro Valdo, e a Igreja Católica coloca em prática uma estratégia secular que ela tem de tentar segurar as coisas durante um certo tempo para ver se a poeira baixa, né? Há uns anos atrás, um bom tempo atrás, uns 15 anos pelo menos, estava eu e minha esposa participando de um evento em Basileia, na Suíça, e estava lá o Leonardo Boff, e numa noite nós fomos à casa de um teólogo, professor da Faculdade de Teologia de Basileia, tomar um lanche. E o Leonardo Boff estava contando sobre a experiência recente, então, que ele tinha tido quando o cardeal Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI, mandou que ele calasse a boca durante um certo tempo, né? E ele acabou seguindo, né? E ele dizia o seguinte: a estratégia da Igreja Católica é levar ao esquecimento. Então, eles não se preocupam comigo, porque eu levei 1.200.000 assinaturas no abaixo-assinado ao meu favor. Eu quis entregar na mão do cardeal Ratzinger, e ele disse: não nos interessa isso, pode jogar no lixo, nós estamos julgando a sua pessoa. Além do mais, não foi pedido que o senhor falasse, por enquanto. Eu sou a autoridade aqui, na hora que o senhor for falar, eu digo que o senhor pode falar. Por enquanto, o senhor cala a boca e fica quieto e sentado no teu lugar. Aí ele falou para mim, falou para nós, quando o cardeal falou essas coisas, disse: pronto, o meu movimento com a teologia da libertação, aquelas coisas todas, a vaca foi para o brejo, né? Não tem o que fazer mais, né? Aí ele falou: mas aí eu pedi dispensa dos meus votos, para não ser padre mais e poder me casar. O Papa engavetou, guardou lá na gaveta, e até os dias de hoje, 20 anos depois, ou 25 anos depois, não saiu a autorização para ele deixar os votos e se casar. Ele já está quase descasando já, né? Quase criando seus netos, e a dispensa não saiu. Por que não sai? Porque a Igreja Católica diz o seguinte: daqui 100 anos, quem vai se lembrar quem foi Leonardo Boff? Vai ser uma notinha na no rodapé da página. Talvez escrito assim:
Leonardo Boff foi um frei brasileiro que esteve envolvido com uma teologia chamada Teologia da Libertação durante uma certa época. Ponto final. Aí, em outras oportunidades, ele tem afirmado que se essa estratégia da igreja com relação a Lutero fosse colocada em prática, e não foi por questões políticas, talvez eles tivessem conseguido abafar também, como abafaram o movimento de São Francisco de Assis. O movimento de protesto também ocorreu com o rico comerciante Pedro Valdo, que deu origem aos valdenses, que depois acabaram assimilando a doutrina as doutrinas protestantes calvinistas no século XVI. Eles surgiram 350 anos antes de Calvino. E também o protesto era contra o luxo, a crítica ao clero enriquecido, a riqueza acumulada pela igreja. E esse movimento não foi contido nem absorvido pela Igreja Católica, mas foi perseguido pela Santa Inquisição, que foi outro instrumento usado politicamente para a Igreja arrancar, através de torturas, todas as confissões das pessoas que estariam contra a Igreja e entregá-las para a autoridade civil que matava. A Igreja falava, não, nós não queimamos ninguém, nós não enforcamos ninguém, nós não cortamos a cabeça de ninguém. Quem faz isso é o magistrado civil. Mas o magistrado civil, a sua legitimidade era dada pelo Papa. Ele não era rei, não era príncipe, se não tivesse o aval do Papa. Temos também Wycliffe, que na Inglaterra denunciou o monopólio da prática religiosa pelo clero romano, período em que floresce também os primeiros movimentos em prol da soberania inglesa. Aqui uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, que foi uma questão política que acabou se envolvendo muito com as questões teológicas e espirituais da reforma. O interesse de alguns países de reforçar o seu nacionalismo, protestando contra a inserção ou contra a intervenção da Igreja Católica nos negócios de cada nação que estava se organizando como um Estado moderno. Jan Hus, ou João Hus, na Boêmia, região mais ou menos hoje na divisa ali da República Tcheca, foi um outro nome também, ele foi queimado na fogueira. Eu acredito que no decorrer dessa semana, muitos de vocês chegaram a ouvir falar de Jan Hus. E o Frei Savonarola, que toma o poder na cidade-estado de Florença e implanta uma ditadura político-religiosa, porque ele diz, sem a inserção política não dá para fazer reforma da igreja. E a reforma da igreja leva a uma reforma política. Acabou enforcado. Esse livro é um livro muito interessante, publicado pelo pessoal lá da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, que o Ricardo Rete esteve aqui, né, esses dias. Esse livro também faz referência à reforma, mas ele usa as reformas para quebrar um pouco esta imagem que nós temos de que a reforma é a reforma. A reforma que nós comemoramos os 500 anos agora foi uma das reformas. Talvez a que detonou. Mas se a gente usa o princípio histórico da longa duração, como o pessoal da história gosta de trabalhar, especialmente a Escola dos Análises da França, nós não podemos olhar para a reforma luterana ou a reforma calvinista como sendo um ponto importante eventos analisados separadamente. Eles fazem parte de um longo processo, de uma longa duração, que já começa lá com Pedro Valdo, com Francisco de Assis, com Wycliffe, com John Hus, Savonarola, e vem vindo, passa por Lutero, passa por Zwinglio, passa por Calvino, passa por o rei, o imperador lá da Inglaterra, depois por John Knox na Escócia,
e depois por John Wesley, e assim por diante. Esses dias, lá na Universidade de Mackenzie, alguém falando sobre grandes reformadores e pequenos reformadores desconhecidos, falou que ele nunca viu tanto João envolvido na mesma história, né? John Wesley, João Calvino, João Ross, João daqui, João de lá, né? Ele falou, é muito João para o meu gosto, né? Mas houve também a reforma radical, que nós vamos fazer referência a ela daqui a pouco. Podemos passar? Vejam o seguinte, Lutero, na Alemanha, enfrenta um contexto histórico, político, diferente do contexto encontrado por Calvino em Genebra, diferente do contexto em Zurich, enfrentado por Zwinglio, do contexto político enfrentado por Menno Simons, com os anabatistas, o Henrique VIII na Inglaterra. O anglicanismo surge de uma crise política. Ou, segundo as más línguas, e não tão más assim, surge de um conflito matrimonial, né? O problema do Henrique VIII é que não estava contente com a mulher que tinha, queria que o Papa anulasse o casamento para ele poder casar com a Ana de Bolena. Todo mundo que viu o filme aí, A Ana dos Mil Dias, estão lembrados, né? Os mais antigos, né? Estão lembrados do que acabou acontecendo com o anglicanismo, as brigas posteriores, os conflitos pelo trono, Maria Sanguinária, a filha dele, aquelas coisas todas, né? Então, todos os reformadores das várias reformas, em vários decênios diferentes e séculos diferentes, enfrentaram situações diferenciadas de relacionamento com a política. Por isso que é difícil pegar Lutero e achar que a fórmula que ele encontrou para viver bem com os príncipes e salvar a sua pele na Alemanha deveriam ser modelos para Calvino em Genebra ou para John Knox na Escócia. Os modelos não servem porque foram modelos de coexistência desenvolvidos para conseguir a sobrevivência dos grupos reformados. Quanto tempo eu tenho, hein, Tiago? São 20 e 18. Oi? Uns 12. Okay. O Otto Maduro, teólogo venezuelano, não tem nada a ver com o atual ditador da Venezuela, né? O Maduro lá, né? É o outro Maduro. Ele escreveu uma frase muito interessante que eu gosto de citar nos meus artigos e nas minhas falas, que a religião, toda a religião, é uma realidade situada num contexto humano, específico, num espaço geográfico, num momento histórico determinado, num meio ambiente social, concreto. Por isso não podemos estudar as várias faces da reforma sem tomarmos como ponto de partida a ideia de que o fenômeno religioso não deve ser estudado nem compreendido no vazio. Ele ocorre num contexto de conflitos de todos os tipos, de todos os tamanhos existentes no meio social. Como estava a Europa no período da Reforma? Fim do sistema do feudalismo. Aqui nós temos os cavaleiros, né? A demonstração das classes, das camadas sociais. Volta um pouquinho lá, por favor. Isso. Lá em cima nós temos o rei, no alto do triângulo. Embaixo nós temos a nobreza e o clero, que era justamente o pessoal que não trabalhava na vida, que eram sustentados por aqueles que sempre carregam o piano nas costas, o povo. Qualquer semelhança com a nossa realidade hoje é uma mera coincidência, viu? Não tem nada a ver. Mas assim estava a situação. É claro que o clero não se interessava de mudar a igreja, nem os nobres, nem mudar a situação política. Quem não estava contente era o povão. Só que o povão também não tinha força nenhuma.
foi preciso que um novo sistema econômico começasse a corroer as bases criadas pelos mercadores, pelos burgueses, pelo pessoal que começou a morar nas cidades e ficavam livres dos príncipes e dos senhores feudais. E nas cidades começa a respirar um certo clima de liberdade e eles passam a desenvolver uma certa crítica com relação aos que detinham o poder. Aí é que as coisas começam a mudar lá por volta do ano 1400, 1450, 1500. Aqui estava a Europa no ano de 1500. 1500 parece que aconteceu alguma coisa por aqui, não aconteceu? Os portugueses chegaram com umas caravelas aí no litoral da Bahia. Se não me engano, teve um lance desse, né? Mas nesse ano 1500, vejam que a Europa, eu acho que o próximo mapa vai aparecer um pouco mais. Pode passar para o outro. Aqui aparece a Alemanha. Todos esses risquinhos que tem por aí são principados, cada um com seu príncipe. O imperador Carlos V era apenas um imperador de fachada, porque Maure conseguia controlar um pedacinho desse mosaico. A política estava muito mais na mão do clero católico e na mão dos príncipes. E o imperador, o rei, tentando pegar o seu pedaço, pode passar para o outro, né? E aqui nessa parte arriscada está o império do Carlos V, né? E ele tinha, além do território onde hoje é a Espanha, né? Um pedacinho do sul da França, um pedacinho ali onde hoje é a Itália, e lá um pedacinho onde hoje é a Holanda, os Países Baixos, e também a Alemanha. O resto era todo um outro imperador que comandava o pedaço. Então ele era muito mais um rei de fachada e com isso ele não conseguiu força suficiente para sufocar politicamente o movimento da reforma. Aqui estava o crescimento desde 1453, quando os turcos chegaram, tomaram Constantinopla, acabaram com o Império Romano do Oriente e fecharam a passagem dos europeus que iam na direção da Índia, da China, para comprar especiarias e outras coisas mais, que nós estamos cansados de estudar isso na história do Brasil, né? Não podendo passar por lá mais, eles foram obrigados a contornar a África. E contornando a África com seus navios, resolveram dar um passeiozinho mais profundo do oceano. E acabaram topando com uma terra aí que depois eles ficam em dúvida se é terra de Santa Cruz, que nome dá para esse negócio aí, né? Por fim, acabou em Brasil, né? Então, deu o que deu, né? Nos descobriram. Portanto, os acontecimentos europeus desse período fizeram com que os turcos se tornassem o grande perigo, a grande ameaça. Aqui já está mais ou menos para o final do século XV, começo do século XVI, a situação, o reino de Portugal, que já existia, o do Manuel, né? O reino da Espanha, o reino da França, o Sacro Império Romano Germânico, e por lá também. O próximo. Com a reforma do século XVI, aparece aí em amarelo as regiões que continuaram sendo católicas e as regiões em marrom, os luteranos, depois com outra cor os calvinistas, né? E assim por diante. Então, a Europa adquire uma nova conotação política, uma nova distribuição política. Pode pular isso também. O Carlos V não teve força sequer para prender o Lutero. Se tivesse prendido o Lutero, a reforma tinha ido por água abaixo. O seu poder político não era tanto. E ele foi convocado, Lutero foi convocado para aparecer nessa reunião, em 1521, na Assembleia de Worms,
E lá que ele afirmou aquilo que viria a ser muito importante, não somente do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político também. Não posso submeter a minha fé nem ao Papa, nem ao concílio. Não posso, não quero me retratar de coisa alguma, porque não é seguro para o cristão falar contra a sua própria consciência. Imaginemos então, até então era obrigado o sujeito submeter aos príncipes, aos reis, ao Papa, mesmo que a sua consciência dissesse que estava errado. Lutero começa com a nova chave, a reforma do protestante do século XVI começa com uma nova chave para analisar a realidade. A consciência. O indivíduo com a sua consciência, não diante dos homens, mas diante de Deus. Isso vai refletir na doutrina do sacerdócio universal dos crentes, né? Por exemplo. Próximo. Com a reforma de Lutero, aqui eu dou um pulo, porque acredito que todos os demais já estiveram analisando a reforma luterana nos últimos dias. Houve também uma reforma paralela, a não oficial. A reforma de Lutero é considerada pelos historiadores como uma reforma que se apoiou nos príncipes, nos governantes. Aqueles príncipes que se converteram ao protestantismo de Lutero, deram apoio a Lutero e impediram que ele fosse morto e que os seus seguidores fossem perseguidos. Essa decisão política foi fundamental para o sucesso da reforma de Lutero. E foi o apoio que faltou para John Hus, para Wycliffe e para outros que foram massacrados pela máquina burocrática e pela repressão católica. O povo, porém, especialmente os artesãos, as pessoas, os camponeses, pessoas pobres, não ficaram muito entusiasmados com a reforma de Lutero. Especialmente um grupo que estava até aqui com os príncipes, com os senhores feudais, por causa da terra. Eles queriam uma parcela das suas terras de volta, que tinham sido tomados pelos senhores feudais. Seria o pessoal do MST, do século XVI. Eles promovem uma grande revolução, uma grande guerra camponesa, e uma parte foi para a guerra, a outra parte questionou os princípios básicos da reforma de Lutero, radicalizando, querendo ser... Foi uma espécie de revolta das ovelhas contra os seus pastores, que queriam uma reforma mais adiante ainda. Eles defendiam completa separação entre igreja e Estado, coisa que Lutero não conseguiu fazer. Lutero se alia com os príncipes. Liberdade religiosa, liberdade de organização em pequenos grupos, nos lares, sem grandes congregações, mais ou menos o que se pensa em fazer hoje, ou se faz, em termos de igrejas e células. O ministério dos leigos eram anticlericais. E recusa do batismo infantil, necessidade da experiência de conversão para se tornar membro do grupo e ser rebatizado. ênfase numa vida cristã prática, sem preocupações teóricas, teológicas exageradas. O objetivo maior deles era restaurar a igreja neotestamentária em sua simplicidade. Isso não agradou Lutero, depois não agradou Calvino, não agradou outros que tinham em mente uma organização religiosa, uma instituição religiosa que substituísse a religião católica, né? A Igreja Católica. E um certo desprezo à ideia da propriedade privada.